Hoje vamos entrevistar o senhor Francisco Canteiro, gráfico, jornalista, técnico gráfico, escritor e fundador da Gazeta Penhense. Francisco Canteiro, seus cumprimentos aos nossos internautas. Primeiramente, quero deixar meus cumprimentos aos internautas e agradecer a oportunidade que a SPL me dá de comparecer perante as câmeras e responder às perguntas ou contar coisas que possam ser interessantes para as pessoas que nos assistem. Muito bem. A sua vida é toda ela dedicada ao jornal. Quando começou essa vida? Qual o primeiro contato com o jornal? Meu primeiro contato com o jornal foi assim por volta de 1935. Eu estava na época com 11, 12 anos e era no Jornal do Interior, na cidade de Bauru, e o jornal era Correio da Noroeste, que circulava na cidade e em outras cidades da Noroeste, da Alta Paulista, da Sorocabana. Qual era a sua função com 12 anos de idade? Com 12 anos de idade, eu era entregador de jornal. Eu tinha um roteiro eu decorava. Primeiramente eu recebia uma listagem com o nome e os endereços das pessoas, dos assinantes, e com o tempo, é claro, essa listagem já não precisava ser usada porque ele já tinha decorado e aprendido o roteiro de distribuição. E depois, como é que foi o início na gráfica, dentro da gráfica? Isso aí era feito, eu entrava no jornal às 2h30, 3 horas da manhã. Primeiro, cada entregador dobrava seus próprios jornais, porque as folhas saíam abertas, a impressão folha a folha, e cada entregador dobrava seus próprios jornais que ele ia distribuir. Isso aí dava assim uma média de uns 200, 250 exemplares para cada um. Terminada a distribuição, eu comecei a aprender a tipografia. Na parte da manhã, da madrugada, eu fazia entrega do jornal até as 9, 10 da manhã, depois ia para casa e almoçava e voltava para aprender na tipografia. Meu primeiro trabalho na tipografia foi desempastelar caixas de tipos soltos, de um jornal que tinha sido empastelado tempos atrás. Isso desempastelar, esse termo desempastelar é um termo gráfico, o que ele quer dizer? Desempastelar é o seguinte, as pessoas tinham invadido uma gráfica e nessa gráfica estavam os tipos colocados em caixinhas, em caixotins. E a segunda fase, depois, a parte do linotipo, como? A segunda fase, depois disso, vieram os linotipos. Mas mesmo antes das linotipos, quando não tinha mais letras para desempastelar, tipos para desempastelar, eu comecei a querer escrever para o jornal. Tinha 12, 13 anos, 14 anos, e o que me ocorreu? Me ocorreu que no interior, naquela época, principalmente, as coisas mais importantes que aconteciam na cidade eram assim, nascimento de crianças, casamentos, óbitos. Então, o que comecei a fazer? Por minha alta obrigação, eu acabava a distribuição, ia para casa, me trocava bonitinho e me plantava no cartório de paz. Peguei amizade com o pessoal do cartório, com os escrivães, com o pessoal do cartório, e ele me dava acesso aos registros, aos livros, da onde eu tirava os dados para fazer a notícia. Aí eu regressava ao jornal, pegava todos aqueles dados e redigia a notícia. Nasceu ontem nessa cidade, fulano de tal, que é filho de fulano, neto de fulano, e isso já era uma notícia. Era interessante para o jornal, porque ninguém fazia isso. Então aí já
exercendo a função de colunista social. Colunista se chama social. Hoje, naquele tempo não se chamava colunista social. Hoje essa função tem o nome de colunista social. A vinda para São Paulo. Aí depois que já trabalhei bastantes meses, né, aprendi a trabalhar, a operar essa taquigrafia, porque era uma máquina assim, muito, não digo complicada, mas uma máquina bem sofisticada, que ela fazia os movimentos todos como se fosse um computador, só que eram mecanicamente. Então, depois aprendi a trabalhar, a operar essa máquina, peguei prática, eu já compunha com relativa rapidez, e depois disso eu vim para São Paulo. Peguei umas férias lá no jornal, vim para São Paulo, fui visitar aqui uns parentes e uns amigos aqui em São Paulo, e já me convidaram para trabalhar aqui em São Paulo, numa editora do Brasil. Naquele tempo era a editora Cruzeiro do Sul. Depois eu comecei a procurar emprego em jornal, que o linotipista de jornal ganhava mais que o linotipista de gráfica, de editora, de Casa de Obras. Aí fui trabalhei no jornal O Dia, na Rua do Carmo. Depois do Dia, eu trabalhei também numa gráfica que começou a fazer o Diário do Comércio. A fase do jornal Última Hora. Última Hora. Ele veio para revolucionar a paginação ou o aspecto gráfico do jornal? Exatamente. O Última Hora foi o primeiro jornal que saiu com uma cor a mais no título, saiu um cabeçalho em azul. E já era um jornal diagramado e já era programado as matérias e já obedecia a uma certa tecnologia. Não tinha mais aquilo, continua na página? Não. O jornal não tinha mais continuação, ele continua na página tal, depois volta para a página tal. As oficinas da Última Hora é que eram feitos os jornais chamados de jornais de bairro, os pasquins. E como isso acontecia no jornal? Porque o jornal Última Hora também imprimia e compunha jornais de bairro. Aí aconteceu o seguinte: a Última Hora, depois do certo tempo que houve já aquela perseguição política do Lacerda e outros aí, ela começou a ter problemas financeiros, problemas que não conseguia pagar em dia os funcionários gráficos e mesmo os fornecedores recebiam com atraso. Então surgiu a ideia de fazer o seguinte: já que o parque gráfico ficava ocioso do meio-dia até o dia seguinte praticamente, que se fizesse algum serviço para fora para entrar com dinheiro, para o pessoal ter algum dinheiro para ir tocando a vida. E foi então que começamos a fazer jornais de bairro. Nós fizemos o jornal do Zé Eustáquio e da dona Noêmia. Fizemos isso aí na fundação do jornal. O jornal dele foi fundado lá. Fizemos outros jornais também. Fizemos o jornal de São Caetano durante muito tempo. E algum outro jornal que aparecia, o Jornal do Servidor Municipal. Aí sim, esse tipo de jornais. Fazemos um ou dois por dia, conforme dava e conforme aparecia para fazer. E isso aí revertia em uma receita para poder atender o pagamento dos funcionários. E era uma acontecida para a Última Hora.